Queridos irmãos, queridas irmãs, então esse vídeo é de número 468, da natureza das comunicações, capítulo 10º, livro dos médiuns. Então aqui, neste vídeo, nós vamos tratar da questão de número 136, que é as comunicações sérias. Então, nós já tratamos em par das comunicações grosseiras e também das comunicações frívolas. Agora nós vamos falar um pouquinho a respeito das comunicações sérias e depois as instrutivas, né? Então aqui Kardec diz assim, as comunicações sérias são ponderosas quanto ao assunto e elevadas quanto à forma. Toda comunicação que, isenta da frivolidade e da grosseria, objetiva um fim útil, ainda que de caráter particular. É por esse simples fato uma comunicação por esse simples fato uma comunicação séria. Nem todos os espíritos sérios são igualmente esclarecidos. Olha só, nós vamos nessa mensagem, nessa orientação, nesse esclarecimento de Allan Kardec, nós aqui deparamos com a desigualdade evolutiva, né? O cabelinho parece estar incorporado. Meu Deus do céu. Não, quanto mais mexe, pior. Nós deparamos aqui com a desigualdade evolutiva, mesmo nessa classe de espíritos. Então, olha só para ver. Objetivo um fim útil, ainda que de caráter particular. É por esse simples fato uma comunicação séria. Nem todos os espíritos sérios são igualmente esclarecidos. Há muita coisa que eles ignoram e sobre que podem enganar-se de boa fé. Por isso é que os espíritos verdadeiramente superiores nos recomendam de contínuo que submetamos todas as comunicações ao crivo da razão e da mais rigorosa lógica. Então, observe só para você ver como que o processo é muito mais minucioso, é muito mais sério que nós imaginamos, que as pessoas imaginam, devido à desigualdade evolutiva, porque são espíritos de acordo com o processo sérios, são espíritos sérios, mas não são espíritos totalmente lá evoluídos. Então, como aqui está dizendo, nem todos os espíritos sérios são igualmente esclarecidos. Nem todos os espíritos sérios são igualmente esclarecidos. Por quê? Por causa da desigualdade evolutiva. Um possui o conhecimento de algo, outro já não possui o conhecimento que aquele possui, mas já possui o conhecimento de outras coisas. São seres sérios. São seres, assim,
muito responsáveis. Mas não é por isso que não devemos analisar tudo que venha desses espíritos. Olha para ver. Kardec nos dizendo aqui que a comunicação desses espíritos sérios, nós devemos passá-las pelo crivo da razão. Nós devemos analisar, né, rigorosamente se há lógica naquelas mensagens. Porque se não as submetemos ao crivo da razão, corremos o risco ali de absorvermos orientações grosseiras e frívolas por falta de raciocínio, por falta de bom senso. Então, por exemplo, Dr. Bezerra de Menezes, vamos usar esse nome, com todo respeito. Dr. Bezerra de Menezes se manifesta hoje na casa em que eu frequento. Aí as pessoas, aquelas pessoas sem bom senso, 99,9% das pessoas sem bom senso, sem conhecimento de lógica, aquelas pessoas sem prudência, né? Sem conhecimento de fatos, sem conhecimento de teoria, sem conhecimento de prática, aquela pessoa acredita naquela mensagem do Dr. Bezerra de Menezes e sai ali dizendo para todo mundo que o Dr. Bezerra de Menezes deixou a mensagem, e eles já pegam aquela mensagem, já coloca no jornal da cidade, já coloca na internet, né? Como nós temos visto, muitos médiuns no Brasil recebendo, eu vou usar esse termo porque é assim que eles conhecem, incorporando, né, ali Dr. Bezerra de Menezes. E Dr. Bezerra de Menezes, num processo muito ridículo, usando-se formas antigas, né, formas inapropriadas, que não condiz com a luz da doutrina dos espíritos. Então essas pessoas, esses médiuns, por não serem pessoas dotadas de bom senso, eles pegam essas mensagens e botam no YouTube, na internet, divulga, sem antes passar aquelas mensagens pelo crivo da razão. Que certeza a pessoa tem de que realmente aquele ali incorporado é Dr. Bezerra de Menezes? A única certeza que aqueles médiuns têm é que no final o espírito ali deixa o seu nome, Adolfo Bezerra de Menezes. Ora, se não passa essa mensagem pelo crivo da razão, quantos milhões de espíritos pode se passar por Dr. Bezerra de Menezes ou por outro espírito? Isso é um perigo. Por que nós não vemos nos meios de comunicação mensagens do Zé, do Antônio, do Benedito, do Pedro, do Joaquim, né, da Sebastiana, da Teresa? Por quê?
Porque esses nomes são desconhecidos. Por mais que um dia seres, usaram esses nomes aqui no corpo físico. Mas são seres anônimos. Então isso aí, esses nomes aí, esses espíritos, eles não dá ibope, né? Então a vaidade dos médios, a vaidade dos pseudos espíritas, é que levam eles à busca do reconhecimento da mídia. Então, para colocar no ar, né, para colocar na internet, tem que ser um Dr. Bezerra de Menezes, tem que ser uma Joana de Ângeles, tem que ser um professor Eurípides Barçanufo. Tem uns que estão recebendo até Nossa Senhora no Brasil. Tem médios no Brasil que estão recebendo Nossa Senhora. Ah, mas é impossível. Olha, mas procura saber para você ver. Parece um absurdo o que eu estou dizendo, mas não é não. Mas não analisa. Não analisam. Então, é preciso passar essas mensagens desses espíritos, não é porque ali eles assinam esses nomes, né, renomados, que nós vamos aceitando já de cara ali, não, por quê? Porque eles estão sujeitos também a erros seríssimos. Então, olha só para você ver. No tocante a comunicações sérias, cumpre se distingam os verdadeiros dos falsos, as verdadeiras das falsas. Olha só para você ver. No tocante a comunicações sérias, cumpre se distingam as verdadeiras das falsas. Agora pensa bem, hein? No tocante a comunicações sérias. Então tem 10 comunicações sérias. Nós temos que distinguir ali quais são as verdadeiras das falsas. Ah, mas por ser sérias, já não resume tudo? Não é o ponto máximo? Não. São espíritos sérios, mas que ainda não se encontram lá no topo do conhecimento pleno. Então, é preciso o bom senso daqueles que recebem aquelas mensagens para, como se diz o ditado, para não comer gato por lebre. Porque qual a certeza que a pessoa tem que o espírito ali que se manifesta, de fato, é aquele espírito que está ali dizendo que é Dr. Bezerra de Menezes? É complicada essa situação. Por isso, a seriedade. Por isso, a disciplina, a responsabilidade. Muitas pessoas, às vezes, buscam mensagens de entes queridos em muitas casas espíritas, né? Mas será que a família realmente encontram-se em condição de mérito para receber aquela mensagem? Será que o espírito está em condições para deixar, né, para ditar uma mensagem àquela família? Será que o médium está preparado? Gente, existem milhões de fatores
que impede o êxito. Uma dúvida. Será que não é bom esse médium? Já neutraliza a mensagem do ente querido. Uma dúvida. Uma anedota. Principalmente no dia dos trabalhos de psicografia. Uma anedota. Uma piada que a pessoa conta. Já põe por água abaixo o êxito daquela mensagem. Porque o processo se dá através do mérito, o processo se dá através da sintonia, da disciplina. É lógico que a pessoa pode receber a mensagem do ente querido, mas que certeza a pessoa tem que realmente aquela mensagem é do ente querido? Se existe 1 milhão de fatores, aqui nós estamos vendo, né? No tocante a comunicações sérias, cumpre-se distinguir as verdadeiras das falsas. O que nem sempre é fácil, porquanto exatamente a sombra da elevação da linguagem é que certos espíritos presunçosos ou pseudos sábios procuram conseguir a prevalência das mais falsas ideias e dos mais absurdos sistemas. E para melhor acreditados se fazerem e maior importância ostentarem, não escrupulizam de se adornarem com os mais respeitáveis nomes. Tá vendo? Não se escrupulizam de se adornarem com os mais respeitáveis nomes. Então, eles, para se fazerem respeitados, eles se utilizam de nomes muito respeitados. O Espírito deixa uma mensagem, né, magnífica, mas sem cunho de realidade, mas adornam aquela mensagem com um nome venerado aqui na Terra, um nome respeitado, como por exemplo, Dr. Bezerra de Menezes, o professor Ivo Barçanufo. Então a pessoa que desconhece a teoria, desconhece a teoria e prática, que desconhece os fatos à luz da doutrina dos espíritos, quando ela depara-se com esses nomes, é que ela dá valor àquela mensagem. Então, por exemplo, veja bem como que a técnica, se Dr. Bezerra de Menezes de verdade se manifesta através de uma psicografia, né, e narra profundamente todo o processo evolutivo do ser. Mas no final, quando ele tem que deixar Adolfo Bezerra de Menezes, ele deixa lá Sebastião Antônio da Silva. As pessoas, ao ler aquela mensagem, rasgam a mensagem e jogam fora. Por quê? Essa mensagem aqui é apócrifa. Essa mensagem é apócrifa. Não vamos acreditar nessa mensagem de jeito nenhum. Então você observa que o nome, os espíritos trabalham muito em cima do nome, principalmente as trevas. Então vem um espírito de baixo escalão e numa mensagem aí de umas 10 páginas, vamos pensar por esse lado, eles dita ali apenas algumas palavras apenas edificante, né?
instrutivas. É aquela mensagem que realmente o conteúdo é apócrifo. Entendeu? Vamos pensar da seguinte forma. O professor Eurípides Barçanufo, ele vem e dita uma mensagem contrária aos desígnios de Deus. Isso é só para as pessoas entenderem. Mas no final ele escreve Eurípides Barçanufo. As pessoas perpassam os olhos na mensagem, nem a lê. Deixa eu ver quem escreveu essa mensagem aqui. Eurípides Barçanufo? Não, vamos pôr no jornal. Não, vamos editar. Vamos editar um livro. Aí chegou e falou assim, mas você não acha que nós devemos passar essa mensagem pelo crivo da razão? Que crivo da razão? Quem escreveu isso? Foi Eurípides Barçanufo? Quem escreveu isso aqui foi Bezerra de Menezes? Nós vamos duvidar desses seres? Vai para ver como são as coisas. Mas o que leva os espíritas a priorizar mais o nome do que o conteúdo? A falta de conhecimento da doutrina dos espíritos. Não estudaram, não raciocinaram, não assimilaram, não entenderam que isso é possível acontecer, né? Ora, como dissemos, no Brasil tem médium recebendo Nossa Senhora. No Brasil tem médios recebendo Emmanuel. 2022, 2021, 2022, sendo que Emmanuel já está reencarnado. Segundo o próprio médium na época, Chico Xavier. Então isso aí é complicado, né? Escrupulizam de se adornarem com os mais respeitáveis nomes e até com os mais venerados. Esse é um dos maiores escolhos da ciência prática. Dele trataremos mais adiante com todos os desenvolvimentos que tão importante assunto reclama, ao mesmo tempo que daremos a conhecer os meios de premonição contra o perigo das falsas comunicações. Então, Kardec está nos dizendo que, mais adiante no Livro dos Médiuns, ele vai nos esclarecer formas, né, para detectarmos esse processo todo, como ele se dá, como ocorre, né, como devemos nos precaver. Então, é inadmissível médios, frequentadores que não estudam. Esses que não estudam, eles vão acreditando em tudo que ouve, em tudo que em tudo que vê. E isso é super errado. Super errado. Porque nós lidamos com a erraticidade. Nós lidamos com o invisível, que devido milhões de condições, de acordo com o processo que nos encontramos, ou o espírito se encontra, tanto nós podemos ser mistificados, como também outras pessoas serem mistificadas e enganadas, porque vai passando de um a um, cada vez mais vai propagando aquele erro. Então você observa que as comunicações sérias são ponderosas quanto ao assunto, elevadas quanto à forma.
toda comunicação que isenta de frivolidade e de grosseria, objetiva um fim útil, ainda que de caráter particular, né? É por esse simples fato uma comunicação séria. Nem todos os espíritos sérios são igualmente esclarecidos. Porque as pessoas ouvem dizer, é um espírito, aquele lá é um espírito sério. Mas ele não é totalmente esclarecido. Ele não é totalmente esclarecido. Então ele está sujeito a equívocos. Ele está sujeito a algumas desequilibradas. E é aí que as pessoas entram de cabeça. Porque ao ouvir dizer que é um espírito sério, podemos nos entregar a ele na confiança. Mas ele não é totalmente esclarecido, né? Então nós vamos para o próximo vídeo.